Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Ator Mike Bickle. Capítulo 15. Tendo comunhão com o Espírito Santo. Citação de D.L. Moody. Abre aspas. Tente ouvir sem ouvidos ou respirar sem pulmões. É o mesmo que tentar viver a vida cristã sem o Espírito. Fecha aspas. Paulo escrevia frequentemente sobre a bênção de termos comunhão com o Espírito Santo. Os versículos a seguir são uma indicação da importância que ele dava ao seu relacionamento com ele. O primeiro versículo é a conclusão da sua segunda carta aos Coríntios, na qual ele ora para que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja de Corinto. O segundo é da sua carta aos Filipenses. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:14, NVI. Se temos algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito. Filipenses 2, versículo 1. O Espírito Santo é uma pessoa ativa que vive em nosso espírito. Mantemos comunhão com Ele, conversando com Ele frequentemente. Precisamos valorizar e cultivar intencional e profundamente a nossa amizade com o Espírito. Uma forma de fazer isso é falar com Ele como o Deus que habita em nós. Alguns chamam essa atividade de oração de habitação, oração contemplativa, oração de comunhão, oração concentrada ou oração do silêncio. Há outras nomenclaturas para esse tipo de oração em várias tradições religiosas. Um caminhar vibrante com o Espírito é essencial em nossa busca de experimentarmos mais de Deus. É inútil buscar experiências profundas com Deus enquanto negligenciamos a liderança e o relacionamento do Espírito em nossas vidas. Não podemos nos aprofundar em Deus com o espírito insensível. É um glorioso privilégio para todos os cristãos poderem ter comunhão com o Espírito Santo no nível em que ele deseja tal comunhão. O nosso maior destino é crescer em intimidade com Deus por intermédio do Espírito que habita em nós e, assim sendo, compartilhar da dinâmica da família da Trindade. Somos incrivelmente abençoados pelo fato de que Deus abriu de tal maneira o seu coração e a sua vida familiar ao seu povo, para que pudéssemos ter uma profunda comunhão com Ele. Essa é a essência do cristianismo e da verdadeira oração. Muitos pensam na oração mais em termos de buscarem a ajuda de Deus para resolver os seus problemas, para receber mais bênçãos em suas circunstâncias pessoais, ou para satisfazer as suas necessidades relacionadas a enfermidades, finanças, familiares não salvos, solidão, temor, culpa, conflitos relacionais, etc. Mas há muito mais em relação a crescermos em oração do que fazer pedidos que supram as nossas necessidades. A oração é, acima de tudo, um chamado para termos comunhão com Deus por meio do Espírito que habita em nós. Outra ideia errônea é que crescer em oração sempre significa proferir mais palavras. Ainda outra ideia errônea é que orar mais alto e com mais força é a maneira de alcançar paixão em nossas orações. Tenho descoberto um grande valor no que chamo de oração de comunhão, que normalmente é silenciosa. Nesse tipo de oração, direcionamos a nossa contemplação e atenção para o Espírito que em nós habita e usamos apenas poucas palavras.
Quero ser uma pessoa do Espírito. Conhecer o Espírito Santo em minha vida interior, como também em meu ministério exterior. Andar no Espírito envolve muito mais do que profetizar e curar os enfermos. Sim, quero profetizar, curar os enfermos, levar as pessoas a Jesus e fazer a oração de fé que liberam bênçãos aos outros. Mas também quero ser um homem do Espírito em minha vida interior. Todos nós deveríamos ter a aspiração de conhecer a unção do Espírito em nosso ministério e em nosso coração. Subtítulo: Deus nos criou com 3 partes. Deus criou a todos os seres humanos com 3 partes: espírito, alma e corpo. Um pregador resumiu essa realidade. Somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. O apóstolo Paulo confirmou isso ao escrever: que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5:23. Obviamente, o nosso corpo é o nosso eu físico. A nossa alma é a nossa personalidade, que consiste de nossa mente, vontade e emoção, às vezes chamada nas Escrituras de nosso coração. O nosso espírito é onde Deus literalmente habita em nós. Romanos 8, 9 a 11. Essas são as nossas 3 partes que nos possibilitam ter comunhão com Deus. Deus faz a sua morada no espírito humano no novo nascimento. A realidade central do novo nascimento é que o Espírito Santo, uma pessoa real, vem habitar em nosso espírito nascido de novo. A salvação é muito mais do que sermos perdoados. A vida não criada de Deus habita em nosso espírito. A vida não criada de Deus habita em nosso espírito. Isso possibilita termos comunhão com Deus. Nascer de novo implica nascer para uma nova união com Deus por meio do Espírito Santo. Quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. No novo nascimento, o nosso espírito é unido ao Espírito Santo, para que sejamos um só espírito com Deus. Portanto, alguns referem-se ao Santo dos Santos como sendo agora no nosso espírito nascido de novo. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? 1 Coríntios 6, 17 e 19. O Espírito flui do nosso espírito, que é traduzido como ventre, na versão inglesa King James, e mais precisamente como interior, na versão inglesa New American Standard Bible. Quem crê em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. João 7,38, versão King James. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. O Espírito Santo jorra do nosso espírito para impactar o nosso coração, a nossa mente e a nossa emoção. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João 4,14. Jesus prometeu que o Espírito Santo fluiria como um rio de nosso espírito, jorrando para inspirar, direcionar e transformar a nossa própria mente e emoção, e para ministrarmos aos outros com poder. Deus vem habitar em plenitude em nosso espírito, vivificado no novo nascimento. Mas a proporção em que ele se expressa em nossa mente e emoção cresce progressivamente. Quanto mais ativamente envolvemos nossa mente com o Espírito que habita em nós, tanto mais a nossa mente e emoção são renovadas
e assim somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Em outras palavras, quanto mais a nossa mente e coração são renovados, tanto mais Deus se expressa em nós e por nosso intermédio. Vamos voltar agora ao fato de termos comunhão com o Espírito. A linguagem da nossa mente são as imagens. Quando pensamos em qualquer coisa, pensamos em termos de uma imagem ou quadro. Porque as Escrituras descrevem Deus como luz. 1 João 1,5. Podemos pensar na luz em nosso espírito nascido de novo, onde o Espírito Santo habita. Portanto, penso no Espírito Santo como a glória Shekinah de Deus habitando em nosso espírito. Quando falo com o Espírito Santo, eu o imagino como uma luz brilhante e gloriosa. Eu imagino uma pessoa gloriosa, brilhante e semelhante a um diamante, brilhando muito em meu espírito. Tenho certeza de que não é exatamente assim a realidade, mas essa imagem me ajuda a me concentrar. Fixo a minha mente nele e falo com ele diretamente, como vemos em João 16,14. Concentrar no Espírito sempre nos leva a glorificar e a obedecer a Jesus e a sua palavra. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Algumas religiões falsas falam em contemplar uma luz dentro de todas as pessoas, mas revelam uma fraude, porque não possuem o Espírito que habita em nós e não levam as pessoas a amar e obedecer a Jesus. Subtítulo: Andando no Espírito. Em Gálatas 5, Paulo nos exortou a andarmos no Espírito, o que fazemos principalmente. Em Gálatas 5, Paulo nos exortou a andarmos no Espírito, o que fazemos principalmente desenvolvendo um relacionamento dinâmico com Ele. Então, logo em seguida, nos deu uma das grandes promessas das Escrituras: de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Gálatas 5, 16, 17. O que Paulo estava dizendo é que andar no Espírito é a principal maneira de termos vitória sobre a nossa carne. Em nossa guerra contra o pecado e as trevas, devemos nos concentrar em Jesus por meio do Espírito que em nós habita. Deveríamos dar mais atenção a andar no Espírito do que a negar os nossos desejos pecaminosos. A maneira de andarmos livres dos desejos é andarmos no Espírito e não nos concentrarmos nos próprios desejos e rangermos os nossos dentes para dizer não a eles. Em vez de nos esforçarmos ao máximo para resistir às trevas, negando os desejos pecaminosos, vencemos as trevas simplesmente acendendo a luz, concentrando-nos em Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Em Gálatas 5,17, Paulo descreveu a guerra no interior de todos os cristãos. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. A carne, na teologia de Paulo, inclui os prazeres pecaminosos, sensualidade, glutonaria, alcoolismo, etc. E também as emoções pecaminosas, orgulho, amargura, ira, defensividade, etc. Ao todo, ele identificou 17 expressões da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Paulo não nos prometeu que todos os desejos carnais desapareceriam. Ele disse que teríamos poder para evitar ceder e tropeçar neles. A única maneira de vencermos o poder dos desejos pecaminosos é crescermos em nosso relacionamento com o Espírito Santo, estando ativamente envolvidos com Ele.
Em outras palavras, andar no Espírito é a condição principal para vencer esses desejos. O Espírito lutará contra eles se nos envolvermos de uma maneira pessoal, com o Espírito que em nós habita. Ele irá à batalha com poder contra os nossos desejos pecaminosos. A maneira de andar no Espírito é pela comunhão com o Espírito. É tão simples como pode ser. Andamos no Espírito com a mesma intensidade com que conversamos com o Espírito Santo. Quando foi a última vez que você conversou com o Espírito Santo como uma pessoa que habita em seu espírito? Devemos concentrar a nossa mente nele e falar com ele diretamente. Romanos 8, 6. A mente focada na carne é morte, mas a mente focada no Espírito é vida e paz. Romanos 8, 6. Versão New American Standard. Não andaremos no Espírito mais do que conversamos com o Espírito. É extremamente vital entendermos e praticarmos isso. É por isso que estou dizendo essas coisas neste capítulo de diferentes maneiras. Na verdade, não obedeceremos mais do que conversamos com Ele. O meu entendimento do que Jesus disse em João 15:5 é: sem um relacionamento comigo, permanecendo em mim, não podeis fazer nada. Ele não nos força a conversar, mas se conversarmos com Ele, Ele nos responderá. Uma vez que iniciemos a conversa, Ele a continuará pelo tempo que a mantivermos. Ele fala conosco, dando-nos impressões sutis que liberam seu poder em nossa mente e coração. Quanto mais conversarmos com o Espírito, menos conversaremos com as pessoas, de forma que apaguemos o Espírito Santo, o nosso espírito ou o espírito dessas pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, 29 e 30. Quando converso mais com o Espírito Santo, converso com os outros com mais graça e de forma que os edifique. Quando converso menos com o Espírito, então converso menos com os outros, de forma que os edifique e mais de maneira que apague o seu espírito, o meu espírito e o Espírito de Deus. Subtítulo: Conversando com o Espírito Santo. Agora que sabemos como é importante ter comunhão com o Espírito Santo, vamos ver o que podemos fazer em relação a isso. Na oração, podemos concentrar a nossa mente em Deus de duas maneiras: no Pai, que está sentado em seu glorioso trono, Apocalipse 4, e no Deus Espírito Santo que habita em espírito, em nosso espírito, Romanos 8, 9. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, Mateus 6, 9. O Espírito de Deus habita em vós. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, 9 e 10. O Espírito anseia que conversemos com Ele, mas Ele não força a conversa ou relacionamento com aqueles que não estão interessados. Quando conversamos com Ele, Ele conversa conosco. Frequentemente, quando Ele fala, Ele não usa palavras, mas sim nos dá impressões, sensibiliza as nossas emoções para que possamos sentir a sua proximidade. Ou Ele fala por meio da sua palavra. Deus nos direciona pela voz mansa e suave em nosso homem interior. A mesma voz mansa e suave que Ele usou para falar com Elias em 1 Reis 19, 11 e 13. Infelizmente, muitos cristãos não conversam com o Espírito Santo que neles habita. E assim sendo, privam-se de um preciosíssimo relacionamento. Santo Agostinho testificou que perdia muito tempo buscando ao Senhor externamente,
ao invés de voltar-se para o seu interior. Uma das minhas orações favoritas, a que uso mais frequentemente, é pedir que o Espírito Santo permita que eu veja o que ele vê e sinta o que ele sente em relação à minha vida, à minha família e às outras pessoas, como também o que ele vê e sente em relação a Jesus, à igreja, à grande colheita, às nações, aos tempos do fim e assim por diante. Comece. Sugiro que você estabeleça um propósito de conversar com o Espírito. Comece separando um tempo, de 3 a 5 vezes por dia. Tenha como objetivo falar com ele diretamente, de 3 a 5 minutos de cada vez. Se conversarmos com o Espírito somente quando formos tentados, em vez de o fazermos como estilo de vida, então não manteremos o nosso diálogo com ele de forma que resulte em nossa transformação. A princípio, talvez seja difícil fazer com que a sua mente se concentre no Espírito que habita em você. À medida que você fizer isso mais frequentemente, ficará acostumado a recolher-se interiormente para falar com o Espírito. Se a sua mente ficar divagando, simplesmente retorne ao Espírito que habita em você. Fique demoradamente na presença de Deus. Ao dialogar com o Espírito Santo que habita em você, gaste tempo para ficar prolongadamente falando calmamente com ele. Inclua declarações do seu amor por ele, fale sem pressa, com sussurros ocasionais de eu te amo, Espírito Santo, enquanto você dócil e intermitentemente ora no Espírito. Praticamos a presença de Deus sabendo que leva tempo para que a percepção da união com o Espírito que habita em nós cresça. Quanto mais falo diretamente com Ele a sós, tanto mais percebo a sua presença em minha vida pública com os outros. Fique imaginando o Espírito resplandecendo com um brilho semelhante ao de um diamante. Eu digo, obrigado pela tua brilhante presença em mim. Não se apresse e não seja prolixo. Ele se alegra conosco quando reconhecemos a sua presença habitando em nós. Sei disso porque posso perceber a sua satisfação quando o reconheço. Permaneço por muito tempo com a minha atenção voltada interiormente para ele. Enquanto falo com o Espírito Santo, não disparo as minhas orações numa rápida sucessão. Falo frases curtas e simples a ele, vagarosamente e suavemente. É importante esperarmos com o coração atento. Às vezes, suspiro docilmente enquanto oro, com sutis gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Romanos 8, 26. Entre momentos de total silêncio, faço isso muito mais do que pronuncio palavras. Subtítulo: Trust, T-R-U-S-T, que significa confiança. Frequentemente uso 5 frases simples para concentrar minha conversação com o Espírito que habita em mim. O acróstico com 5 letras, Trust, me ajuda a lembrar das frases. Tento orá-las por completo diariamente. T. Thank you. Obrigado. A primeira coisa que fazemos é voltar a nossa atenção interiormente para reconhecer a presença do Espírito Santo e simplesmente agradecer-lhe por sua presença em nós. Eu digo, obrigado, Espírito Santo, por tua presença em meu espírito. Gaste alguns minutos para fazer isso, acrescentando frases carinhosas como eu te amo, Espírito Santo. Eu me deleito na tua presença. Escrituras. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, 5. Oração. Obrigado, Espírito Santo, por tua resplandecente presença em mim. Eu amo a tua presença, sem ti nada posso fazer. R. Release. Conceder.
revelação da tua glória. Peço ao Espírito que Ele conceda revelação no âmbito da glória e do coração de Deus, para que o Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Efésios 1, 17 e 18. Esse é um pedido com precedentes bíblicos significativos. Como mencionei no capítulo anterior, Paulo viu a Jesus e a sua glória numa grande luz do céu no dia da sua conversão. Moisés orou: rogo-te que me reveles a tua glória. Êxodo 33, 18. Depois o seu rosto brilhava com a luz da glória. Semelhantemente a Moisés, podemos pedir que nos encontremos no âmbito da glória de Deus. Escrituras. De repente, uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Atos 22, versículos 6 a 11. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Êxodo 33, 18. Oração. Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu veja o âmbito da glória de Deus e encontre o seu coração. Peço que tu me concedas a revelação da tua glória. Use-me, usa-me. Paulo nos exortou a buscarmos diligentemente ser usados nos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 31. O Espírito nos usará mais se lhe pedirmos. Escrituras. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. 1 Coríntios 12, 7. Buscai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. 1 Coríntios 14, 1. Oração. Obrigada pelos teus dons. Concede-os a mim em uma maior medida, pois a palavra diz que a cada pessoa é dada uma manifestação do Espírito. Concede as tuas impressões em mim para abençoar as pessoas hoje. Espírito Santo, concede a manifestação de teus dons e poder por meu intermédio para ajudar os outros. Eu desejo ser um vaso da tua presença para glorificar a Jesus. Strengthen me. Fortalece-me. O Espírito fortalecerá o nosso homem interior, tocando a nossa mente, nossa emoção e nosso modo de falar com o poder da sua presença. Podemos obter a sua força, agradecendo-lhe pela realidade do seu poder que já está em nosso novo espírito, porque o Espírito habita em nós. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz e assim por diante, está em nosso espírito agora. Assim sendo, podemos experimentar mais do poder desse fruto, agradecendo-lhe porque ele já está em nós. Escrituras. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Efésios 3,16. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Oração. Espírito Santo, concede o divino poder para fortalecer a minha mente e emoção. Obrigada pela presença do teu amor, paz e paciência em mim. Teach-me, ensina-me. O Espírito que habita em nós é o grande mestre que tem um compromisso de conduzir-nos à vontade e aos caminhos de Deus, para que possamos viver numa profunda parceria com Ele. Peça que o Espírito ensine sobre a palavra,
a vontade e os caminhos de Deus, dando-lhe sabedoria e ideias criativas para todas as áreas da sua vida, inclusive sobre como administrar o seu dinheiro, ser excelente e prosperar em sua carreira. Administrar o seu tempo, agenda, prosperar nos relacionamentos, em sua casa, na igreja, no escritório, no ministério, atuar no ministério e andar em pureza e saúde, física e emocionalmente. Ele nos guiará de maneiras que nos ajudem a andar em santidade, a ter saúde em nossos corpos e assim por diante. Receber sua revelação para a nossa vida conduz a uma intimidade com Deus que resulta em uma verdadeira parceria com Ele. Escrituras. O Espírito Santo vos ensinará todas as verdades. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Oração. Espírito Santo, peço que tu me conduzas e me ensines em todas as áreas da minha vida. Dá-me novas ideias, ordena os meus passos, abre portas para novos relacionamentos e novos negócios e oportunidades ministeriais. Ensina-me como viver de maneira agradável a ti e mostra-me como caminhar melhor em tua vontade, bênção e prosperidade para a minha vida. Ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo será valioso para você de várias maneiras. Uma das mais significativas será ajudá-lo a entender a palavra de Deus e introduzi-la em sua vida de oração. Término da leitura do capítulo 15.